Neta e filha de escravos, Madame C.J. Walker fundou uma empresa de cosméticos e cuidados capilares na virada do século XIX, tornando-se a primeira mulher negra milionária na história dos Estados Unidos. Filantropa, ela também é reconhecida como uma mulher comprometida que defendeu os direitos civis e a emancipação das mulheres negras em seu país. Um ponto de referência para muitas mulheres afro-americanas, essa mulher revolucionária foi pioneira e um exemplo tanto para as mulheres como para toda sua comunidade. Sou uma mulher dos Campos de Algodão do Sul. De lá me tornei lavadeira. Depois me tornei cozinheira. Por fim, entrei nos negócios de cosméticos e produtos para o cabelo. Tracei meu próprio caminho. Essas foram as palavras de Sarah Breedlove, mais conhecida como Madame C.J. Walker, ao descrever seu destino surpreendente. Foi de fato um destino surpreendente para uma jovem garota que surgiu do nada e construiu um império de cosméticos. Após a Primeira Guerra Mundial, ela empregava nada menos que 3.000 revendedores, todos negros, e seus produtos eram distribuídos em quase todo o território dos Estados Unidos. A primeira mulher negra milionária na história do país, uma ardente defensora da causa dos negros, denunciante incansável dos linchamentos que enlutavam quase diariamente as comunidades negras dos Estados do Sul. Em sua época, e até hoje, ela continua sendo uma referência para muitas mulheres. Em termos mais amplos, ela simboliza o surgimento gradual de uma classe de empreendedores negros determinados a tirar proveito da abolição da escravatura, proclamada em 1865, e a criar um lugar para si em sua nova terra natal. O sucesso da Madame C.J. Walker se deve em grande parte ao contexto. Ele ocorreu em um momento importante da história dos Estados Unidos. Ele foi marcado pelo fim da escravidão e pela migração em massa de negros dos estados do sul para os principais centros industriais e urbanos do norte. Também viu o surgimento do capitalismo em marcha. Sua força estava na compreensão das necessidades das novas classes médias negras do país. Nos Estados Unidos, um selo postal com sua imagem foi lançado em 1998. Portanto, poucos afro-americanos não conhecem essa lenda. Estávamos no início dos anos 1900. Afligida por uma doença no couro cabeludo que estava fazendo com que ela perdesse os cabelos, a Madame C.J. Walker havia tentado todos os tipos de remédios, sem sucesso, entrando gradualmente em desespero. Certa noite, ela teve um sonho. No sonho, eu orei pedindo a ajuda de Deus e ele atendeu ao meu desejo. Disse a Madame. Um homem negro apareceu para mim. Ele se sentou ao meu lado e me disse quais os ingredientes misturar para fazer uma preparação que curaria meu cabelo. A maioria desses ingredientes veio da África. Na manhã seguinte, fiz o que ele me disse e apliquei o produto na minha cabeça. Todos os meus problemas desapareceram e meu cabelo voltou a crescer em poucos dias. Decidi então vender esse preparado para todas as mulheres negras que sofriam do mesmo problema, concluiu a Madame C.J. Walker. Será que isso foi uma verdadeira revelação noturna ou uma fantástica jogada de marketing? Seja qual for o caso, o recurso à divina providência certamente atrairia as comunidades negras, cuja vida social era amplamente organizada por meio das igrejas. Da mesma forma, ao invocar a origem africana de seu produto, a Madame Walker o revestiu de um poder mágico, o das ervas medicinais tradicionais, às quais sua comunidade permaneceu fortemente ligada. A jovem Sarah Breedlove certamente nunca teria sonhado com tamanho sucesso 30 anos antes. Quando ela nasceu, em 1867, em uma pequena cidade de Louisiana, havia se passado 2 anos desde o fim da Guerra Civil Americana e da abolição da escravatura. Seus pais, ex-escravos que se tornaram livres, permaneceram na plantação de seu antigo senhor, agora proprietários de uma cabana de madeira e de um modesto lote de terra. A vida continuava difícil. A colheita de 1867 foi desastrosa. Em Louisiana, como em todos os antigos estados escravistas, a condição dos negros, vítimas de hostilidade sistemática dos brancos e de repetidos atos de violência, era quase insuportável. Todo o sul dos Estados Unidos foi conquistado pelo Partido Democrata, que na época era dominado por elementos sulistas e conservadores. Os negros que se tornaram eleitores em 1866 acharam prudente se abster. Foi nesse clima opressivo e com um número cada vez maior de ex-escravos optando por imigrar para o norte que a jovem Sarah Breedlove cresceu. Em 1873, quando tinha 7 anos, ela perdeu sua mãe e 2 anos depois seu pai faleceu. Jovem demais para se sustentar, ela foi acolhida pela irmã mais velha, que acabara de se casar. O homem era violento, a chicoteava quase diariamente e abusava dela regularmente. A violência doméstica era agravada pela violência fora de casa. Em Louisiana, os linchamentos de negros tornaram-se uma ocorrência diária.
Em 1878, em um cenário de crise econômica e clima de terror, Sarah, sua irmã e seu marido se mudaram para Vicksburg, no Mississippi, onde a situação era um pouco menos tensa. Para escapar do cunhado, Sarah se casou com um certo Moses McWilliams em 1881, com apenas 14 anos. O mesmo morreu em 1888, possivelmente em decorrência de um linchamento, mas não antes de lhe dar uma filha. Esse foi o início de muitos anos de peregrinação para a jovem. Ela começou a trabalhar como lavadeira em Vicksburg, um destino relativamente adequado para uma mulher negra da época. 65% das lavadeiras nos Estados Unidos naquela época eram afrodescendentes. A mãe de Josephine Baker, mencionada em um vídeo anterior, também era filha de escravo e lavadeira. Sarah Breedlove partiu em 1888 para St. Louis, a grande cidade industrial do Missouri, onde havia uma grande comunidade negra. Estabelecendo-se como lavadeira, ela se tornou um dos pilares da igreja local, frequentada por membros da nova classe média negra em ascensão. Professores, advogados, médicos e, acima de tudo, barbeiros, que possuíam suas próprias barbearias. 300 delas formavam a espinha dorsal da classe empresarial negra. Foi lá que ela conheceu pessoas que mais tarde se tornariam extremamente úteis para ela. Foi também em St. Louis que ela conheceu seu segundo marido, John Davis, um imprestável que atraía descaradamente, mas que lhe dava a aparência de respeitabilidade a qual ela estava começando a aspirar. Farta das indiscrições do marido, ela começou um caso com Charles Joseph Walker, um jornalista com quem ela acabou se casando em 1906 e se divorciou 4 anos depois, mantendo apenas o nome Walker. Foi em St. Louis que ela sofreu com a doença do couro cabeludo e começou a perder os cabelos. O cabelo nas comunidades negras da época ocupava um lugar considerável. Tradicionalmente, dizia-se que ter um cabelo bonito era sinal de uma vida profissional bem-sucedida e de um status social elevado. As mulheres negras dedicavam um tempo considerável para embelezar e cuidar de seus cabelos. Sua reputação neste campo era tal que as mulheres brancas costumavam escolhê-las como suas cabeleireiras. Depois de 1865, uma nova moda veio para ficar: o alisamento, na esperança de se integrar à sociedade branca americana ou pelo menos se assemelhar a ela na época. As mulheres negras de classe média faziam tudo o que podiam para alisar seus cabelos, o que levou à criação de várias lojas de produto para cabelos. É fácil entender o desespero de Sarah Breedlove quando seu cabelo começou a cair no momento exato em que estava em contato com os membros da Igreja Negra de St. Louis, onde ela aspirava a uma certa respeitabilidade. O resto é história, pelo menos como contada pela Madame C.J. Walker. A realidade é um pouco diferente da história mirabolante que a empresária contaria mais tarde. Por volta de 1900, depois de testar sem sucesso todos os tipos de mistura, Sarah Breedlove abriu a porta da loja de Anne Minerva Turnbull. Essa mulher ambiciosa logo percebeu que poderia capitalizar a paixão das mulheres negras por cabelos bonitos e, sob o nome de Pop Turnbull, lançou uma linha de produtos para cabelos vendidos nos bairros negros da cidade. Ela também começou a construir habilmente uma rede de comerciais, todas mulheres, para promover seus produtos. Não sabemos se os produtos Pop Turnbull tiveram algum efeito no cabelo de Sarah. O que é certo é que Anne Minerva Turnbull não teve problemas para convencer a futura Madame C.J. Walker a se tornar uma agente em Denver. Em 1905, lá estava ela trabalhando como vendedora de porta em porta e como cozinheira para um farmacêutico branco da cidade. Foi lá, em Denver, que o destino de Sarah Breedlove mudou. Foi lá que, segundo ela, teve seu famoso sonho. A realidade, novamente, foi um pouco diferente. Em 1906, cansada de trabalhar para Anne Minerva Turnbull e tendo também sentido o cheiro da mina, ela começou a trabalhar por conta própria. Em seu modesto quarto, Sarah Breedlove desenvolveu sua própria fórmula milagrosa, talvez seguindo o conselho do farmacêutico que ainda empregava na época. Ela batizou seu novo produto de Wonderful Air Grower. Depois de testar com sucesso a mistura em si mesma e em seus vizinhos, ela começou a viajar por todo o país, deixando sua filha para preparar e despachar os pedidos em Denver. A primeira chave para seu sucesso foram as igrejas negras, os locais de reuniões das comunidades negras, um lugar onde tudo era discutido e onde se constrói uma rede estreita de relacionamentos e conhecimentos. Em todas as cidades que visitou, com a ajuda de pastores e personalidades locais, ela organizou sessões de demonstrações e vendas em grande escala, gerando um tremendo efeito boca a boca. Outro ponto importante é seu surpreendente senso de marketing. Para aumentar as vendas, ela foi a primeira a colocar seu rosto na embalagem de seus produtos.
Seu rosto, emoldurado por uma magnífica cabeleira, permitia que seus clientes se identificassem com uma pessoa real. Tendo compreendido a importância da publicidade, ela também foi a primeira a mostrar seu cabelo antes e depois do tratamento em seus anúncios. Surfando na sede de reconhecimento da classe média negra, ela se autodenominou Madame C.J. Walker, uma pequena revolução entre os afro-americanos que sempre foram chamados pelos brancos de tio e tia, ou por seus primeiros nomes. Isso, por sua vez, criou um verdadeiro senso de orgulho em sua comunidade. Tudo isso contribuiu para um rápido crescimento de sua marca. Ao longo dos anos, novos produtos foram adicionados à sua linha. A Madame C.J. Walker foi de fato a primeira a criar uma linha completa de produtos de marcas para a comunidade negra nos Estados Unidos. Em 1910, para acompanhar o crescimento das vendas, a empresária teve que construir uma fábrica em grande escala em Indianápolis, a principal cidade industrial dos Estados Unidos. Ela empregava cerca de 100 trabalhadores. Seus produtos eram vendidos em todo o país por meio de uma rede de representantes que, na época de sua morte, contava com mais de 3.000. Ela também abriu salões especializados em cuidados capilares nas principais cidades do país. Tornando-se uma mulher milionária que gostava de se exibir ao volante de um carro, a Madame C.J. Walker morava em uma grande casa que havia construído para si mesma perto de Nova York. Seus vizinhos incluíam os industriais Jay Gould e John D. Rockefeller, os homens mais ricos do mundo na época. Empresária bem-sucedida, ela também era uma filantropa generosa e membro de várias associações que trabalhavam para o avanço das pessoas de cor. Quando morreu, em 1919, era um dos membros mais respeitados tanto da comunidade negra americana quanto da elite branca da costa leste. O sucesso da empresária foi tão inspirador que, em 2020, a gigante americana Netflix refez sua carreira em uma minissérie em 4 partes. Baseada na biografia escrita por sua tataraneta Elélia Bundles, Netflix adaptou para a tela a jornada da mulher que se autorrealizou. Embora a minissérie seja imprecisa, deixando de mostrar alguns dos fatos reais e adicionando alguns elementos fictícios, ela dá uma boa ideia de como foi a vida de Sarah Breedlove, interpretada pela atriz Octavia Spencer. Por hoje é tudo, obrigada por assistir este vídeo, espero que ele tenha te inspirado e até a próxima!